Depois da despedida, José se vingaria? Gênesis termina entre lágrimas, túmulos e ossos guardados. Mas a resposta aparece logo: não. José não se vingaria. O mal feriu sua história, mas não governaria seu futuro. Porque, quando tudo parece terminar, Deus ainda conduz a promessa. O livro que começou com a criação chega aos capítulos 49 e 50 com duas despedidas. Jacó morrerá sem ver tudo cumprido. José também. Ainda assim, nenhum dos dois confunde demora com abandono. A morte fecha uma vida, não fecha a palavra de Deus. Jacó percebe que seu fim está próximo e reúne os 12 filhos ao redor do leito. Rúben, Simeão, Levi, Judá, Zebulon, Issacar, Dan, Gade, Aser, Naftali, José e Benjamim. Suas palavras não são apenas lembranças de um pai. Elas revelam consequências, apontam caminhos e antecipam o futuro das tribos de Israel. Jacó não entrega a mesma mensagem a todos. Ele fala conforme a história e o caráter de cada filho. A despedida, portanto, não é enfeitada para parecer bonita. Há bênçãos, mas também advertências. Há promessas, mas também verdades difíceis. Rúben era o primogênito, símbolo de força e dignidade. Porém, por ter desonrado o leito de seu pai, perdeu a posição de destaque. Era impetuoso como águas agitadas e não conservaria a primazia. O primeiro lugar não permanece com quem trata sua responsabilidade como algo pequeno. Simeão e Levi também são confrontados. Jacó recorda a violência praticada por eles e anuncia que seus descendentes seriam espalhados em Israel. A bênção não apaga o pecado. A verdade não encobre a ferida. Deus pode redimir uma história, mas não chama a violência de virtude. Então chega a vez de Judá, e o tom muda. Seus irmãos o louvariam, seus inimigos seriam vencidos. Jacó usa a figura de um leão e anuncia que o cetro, símbolo de governo, permaneceria ligado a Judá. A liderança perdida por Rúben agora parece associada à linhagem de seu irmão. O texto inclui uma antiga expressão cuja tradução exata é discutida, mas a direção da profecia é clara. Judá teria autoridade e os povos lhe prestariam obediência. Séculos depois, a linhagem real de Davi viria dessa tribo. Assim, no quarto filho de Jacó, a narrativa já aponta para um rei que ainda viria. As palavras continuam. Zebulon é relacionado à região do mar e aos navios. Issacar aparece como forte, mas inclinado a suportar trabalhos pesados. Dan julgaria seu povo, embora também seja comparado a uma serpente no caminho. Nesse momento, Jacó interrompe as declarações com um clamor. Ele espera pela salvação do Senhor. Gade enfrentaria ataques, mas reagiria contra seus adversários. Aser teria alimento abundante, digno de reis. Naftali é retratado com liberdade e beleza. Benjamim recebe a imagem intensa de um lobo que devora a presa e reparte os despojos. José, porém, recebe uma das bênçãos mais extensas. Jacó o compara a um ramo frutífero junto a uma fonte, cujos galhos avançam sobre o muro. Arqueiros o atacaram com ódio, mas seu arco permaneceu firme. Não porque José fosse invulnerável, e sim porque o Deus de Jacó o sustentou. A força de José não nasceu da ausência de ataques, nasceu da presença de Deus. Ferido, mas não vencido. Pressionado, mas ainda frutífero. Depois de falar aos 12 filhos, Jacó dá sua última instrução. Ele não quer ser sepultado no Egito, mas na caverna do campo de Macpela, em Canaã. Ali estavam Abraão e Sara, Isaque e Rebeca, e também Lia. Seu pedido reafirma que a terra prometida, não o Egito, era o destino de sua família. Jacó termina suas instruções, recolhe os pés no leito e morre. José se inclina sobre o pai, chora e o beija. A fé não torna José insensível. Ele conhece a promessa, mas sente a perda. Esperança verdadeira não proíbe lágrimas. Por ordem de José, o corpo de Jacó é embalsamado. O Egito guarda um longo período de luto. Depois, com autorização de Faraó, um enorme cortejo segue para Canaã. Servos de Faraó, líderes do Egito,
Familiares, carros e cavaleiros acompanham José. Após outra solene lamentação, os filhos sepultam Jacó em Macpela, como ele havia pedido. Quando retornam ao Egito, os irmãos ficam com medo. Talvez, pensam eles, José só tenha adiado sua vingança enquanto o pai vivia. A cisterna, a venda como escravo e os anos de separação voltam à memória. Sem Jacó, quem impediria José de cobrar aquela dívida? Eles enviam uma mensagem pedindo perdão e depois se apresentam diante dele como servos. José chora. Então responde que não está no lugar de Deus. Eles haviam planejado o mal contra ele, mas Deus transformara aquela situação em bem, preservando a vida de muitas pessoas. José não diz que a crueldade dos irmãos era necessária ou correta. Ele a chama de mal. Porém, reconhece que Deus foi capaz de conduzir a história sem se tornar autor da maldade deles. O pecado teve consequências. A providência teve a última palavra. Em vez de se vingar, José acalma os irmãos e promete sustentar tanto eles quanto seus filhos. Ele não usa seu poder para repetir a violência que sofreu, usa-o para proteger. Perdoar não muda o passado, muda quem terá autoridade sobre o amanhã. José vive 110 anos e vê várias gerações de sua família. Perto da morte, declara que Deus certamente visitaria seu povo e o faria subir à terra prometida a Abraão, Isaque e Jacó. Então, exige um juramento. Quando chegasse esse dia, seus ossos deveriam ser levados do Egito. José morre, é embalsamado e colocado numa urna no Egito. Gênesis termina sem uma partida, mas com a bagagem pronta. Aqueles ossos esperariam pelo êxodo. O Egito abrigava o corpo de José, mas não possuía seu futuro. Se esta caminhada pela Bíblia está ajudando você, inscreva-se no canal para acompanhar os próximos episódios. Gênesis se fecha, mas a promessa permanece aberta. José recusou a vingança porque sabia que não ocupava o lugar de Deus. E seus ossos guardados anunciavam que a espera não seria eterna. Quando a dor tentar escrever o último capítulo da sua história, você entregará o futuro à ferida ou confiará que Deus ainda conduz o caminho?